Oi, pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui o vídeo que eu estava fazendo sobre o ciclo de quartas e de quintas, é, deixa eu apagar aqui para mostrar. Fiz um outro desenho aqui, onde tem uma enxugada em algumas coisas. Então, ciclo de quartas e de quintas. Aí, o lado de quintas ali, eu coloquei o sustenido, o positivo, onde a gente, no outro vídeo, eu vou mostrando a quantidade de a hora 1 sustenido, a hora 2 é 2 sustenidos, a hora 3 sustenidos. A gente vai aprendendo, então, a ver como que se comporta as tonalidades. A gente também viu aqui o lance dos relativos, né? Dó é Lá menor, Mi menor é Sol é Mi menor, Ré é Si menor. E foi vendo a chamada tonalidade relativa, né, de cada tom. E, enfim, no outro vídeo a gente falou, então, como interpretar aqui o ciclo de quartas e quintas. E eu comecei a falar sobre o empréstimo modal visualizado através do ciclo, né? Que a gente viu ali no reloginho que Dó menor estava na escala de Mi bemol, então que Dó menor natural é a mesma coisa que Mi bemol maior, e que, a bem da verdade, só existem tons maiores, né? Que a gente tem tonalidade relativa, é a mesma coisa, né? O tal do modo menor, na realidade, é uma outra escala maior, começada de outro ponto. Dó menor, na realidade, é a escala de Mi bemol maior. E aí eu vou buscar um modo, se eu estou tocando uma música em Dó maior, depois eu vou buscar ela em Dó menor, ou acordes dela, e que esses dois tons é, se complementam. Você sente a mudança de um para o outro com muita facilidade. Então a gente poderia até, em termos de pensamento, estudar um campo harmônico misturado das duas tonalidades, né, maior e menor. No caso, menor é óleo. A gente sabe que o empréstimo modal vai além disso, né? Mas esse primeiro passo, assim, o ciclo vai te ajudar. Então você poderia, por exemplo, fazer Dó maior, Ré menor ou Ré meio diminuto da escala de Mi bemol, Mi menor, né? Fá 7 mais ou Fá menor 6, né? Aí o Sol 7 ou Sol menor 7. Aí teria o Lá bemol 7 mais, o Lá menor, o Si bemol 7, o Si meio diminuto, a versão do Sol com baixo em Si e o Dó. Vou fazer voltando agora. Fui voltando os dois campos, misturando, né? Hora acorde de um, acorde de outro. Então, quando eu estou tocando uma música, que eu pego algo do tom menor, ele cria uma tensão que eu posso ir para um tom maior. Né? E vai servir para tensionar a tensão do tom menor, resolvendo no tom maior. Então, o empréstimo modal muitas vezes vai pintar daí. Então, na realidade, é a tonalidade inteira. Não cai nessa que é o Fá menor, é o Si bemol, é o Lá bemol e o Ré meio diminuto. Não, pode ser o Sol frígio, pode ser o Mi bemol, né? Tem um clássico dos Beatles em Dó que é ele pega um Mi bemol vindo da escala de Mi bemol, que é Dó menor é óleo, tá? Então, primeiro grau poderia ser com quarta. Sete mais com quarta, né? Só para mostrar que a parada, quando a gente está falando de modo, não existe nota de passagem, não tem nota evitada. A gente usa o acorde de maneira modal. Eu tô colocando só para forçar mesmo, para ver que funciona. Tá? Então, enfim, vez
questões de empréstimo modal de uma maneira mais fácil. Aí você vai lá, tá com o reloginho na mão, vai ver, por exemplo, tô tocando uma música em sol, aí vou ver ali sol menor é a escala de si bemol. Pronto, já tá na mão. Aí eu vou saber que quando eu estiver tocando uma música em sol, que pode pintar um acorde de si bemol, lá, da escala, acorde da escala de si bemol, o dó menor, o ré menor, o mi bemol, lídio, né? O fá mixolídio. Vou voltar pro sol. Né? Deixa eu ver se eu lembro alguma coisa que pegue bem esse fá assim. Assim, né? Hey, I got a life of mine. Beatles, né? Beatles é sensacional, né? Beatles, eles usam tudo isso daí, tá? De maneira simples, usam empréstimo modal, usam várias coisas, várias práticas da harmonia que hoje em dia tá um pouco mais relegado a segundo plano, mas é uma super escola Beatles, assim, para você entender a harmonia de uma maneira bem tranquila, no caso usando acordes purões, né? Mas que a gente deve prestar muita atenção. Então, essa história de vindo do tom menor. Agora a gente vai falar de umas coisas mais avançadas em relação ao ciclo de quartas e quintas. O que acontece? Agora a gente vai para alguns conceitos do ciclo de quartas e de quintas. Se a gente for reparar, que eu marquei aqui um lado chamado lado positivo e lado negativo. Que os sustenidos, o que está aqui para esse lado dos sustenidos, é o lado positivo, e o que está para o lado dos bemóis, o lado negativo. O que vem a ser isso? Conceitualmente, a gente pode tentar traçar assim, que o lado do sustenido, o lado positivo, vai ser um lado sempre que vai te jogar um pouco mais para cima o tom. Você vai sentir uma modulação mais alegre. E também a tendência a essas tonalidades se comportarem funcionalmente como uma situação tônica. Já para o lado negativo, seria um lado de tensão. Você vai sentir sempre uma modulação que parece que caiu, te jogou para um lado para baixo, escuro, tenso, mais melódico talvez, né? Mas a gente sabe que tons menores são mais melancólicos. Então parece que te joga para um lado, não que você vá para um tom menor, mas você vai para o lado negativo, digamos assim, do ciclo. Vai te causar tensão de preparação ou essa tonalidade um pouco mais suave, digamos assim. Vamos tentar exemplificar isso daí. Digamos que eu estou tocando uma música em dó. Agora eu fui para sol. O que aconteceu? A sensação que eu tive, mesmo eu tocando balada, né, eu tava em dó, eu sinto que houve uma subida. Aqui eu fui pro tom de sol, né, tom vizinho, mas eu sinto que houve uma subida no tom e que o tom foi para uma coisa um pouco mais alegre. Aí a pessoa pode argumentar, mas tipo, é lógico, você tava dó, ré, mi, fá, sol. Então beleza, então se eu tô subindo, né? Eu subi, fui pro sol. Então vamos subir mais um pouco, vamos pro lá bemol. O lá bemol seria meio tom acima desse sol aí que eu fui, né? No entanto, ele tá do lado negativo, né? Tá do lado lá, do outro lado, do lado dos bemóis, né? Então eu vou modular para lá bemol vindo de dó, e você vai sentir que essa modulação não vai fazer aquele ela vai fazer uma coisa mais
mais melancólica, mesmo o tom tendo vindo de sol para sol sustenido, né? Lá bemol. Então, né? Você tava você vê que você desceu, né? Você não subiu, não fez que nem no sol, né? Você desceu uma coisa. Ah, mas não era mais alto? É mais alto, mas está do lado negativo, digamos assim. Isso é um. Eu sei que eu estou falando assim, tudo de uma maneira muito subjetiva, né? É subjetivo nesses termos, por isso que eu falei que é muito avançado. Tem outras maneiras de se explicar isso, mas eu estou tentando trazer através só de um ciclo ali, para você poder usar o reloginho e saber o que vai te proporcionar. Então, o que acontece? O tom de sol aqui, que é o hora 1, né, um sustenido, ele te dá essa sensação de que subiu e te dá uma coisa de tonicidade. Também é outra coisa importante, porque o sol aqui, falando modalmente, seria dó lídio. Então, por exemplo, eu poderia fazer um 2,5 de dó e resolver em dó. Dó lídio, resolver na escala de sol, né? Resolvi no Lá menor 6, né? Um cantinho, violão. Música em dó, começa com Lá menor 6, da escala de sol. Começa, é como se tivesse começado o dó lídio. Um cantinho, violão. Esse amor, né? Um cantinho. Escala de sol. Certo? Então é como se fosse dó lídio. A música está em dó, veio dessa região. Então é uma região do sol em relação a dó. Hora 1, lado positivo, dá a sensação de tonicidade. Então poderia terminar uma música assim, ó. No Fá sustenido meio diminuto, que é o 7º grau da escala de sol. Qualquer um. Um Si frígio. Você sente que dá chão, né? Então, o que acontece? É isso que eu quero dizer com sensação de tonicidade pro lado positivo. Ah, mas então significa que o Ré, que é a próxima hora 2, né? Também seria? Tem muita música, tem muita não, tem algumas músicas que fazem isso. O cara tá tocando em dó. O cara resolve no Ré 7 mais, Júnior mesmo. Então você sente até que poderia ser uma finalização. Termina. O cara vai. E acaba. Isso daqui, nas aquelas classificações tipo tônica, sobretônica, tônica acima, sobretônica, mas com função tônica, mediante, subdominante, dominante, submediante, sensível, tônica. Aqui eu coloquei os acordes do campo harmônico, mas eu vou colocar tudo 7 mais. Tônico, sobretônico, mediante, subdominante, dominante, submediante, sensível, tônica. Você vê que agora eu coloquei um tipo só de acorde para você entender que eu estou falando da região. Região, não de campo harmônico, estou falando da região sobretônica, da região mediante, da região subdominante, ok? É um outro
aspecto que a gente está conversando. Então, que a tonalidade de Ré daria essa sensação de tonicidade pro meu acorde. É como se eu fosse terminar em Dó, mas terminasse Dó e Ré ao mesmo tempo, por exemplo. Fizesse vamos tentar aqui. Não é um Ré maior com Dó para dar aquele Dó lídio. É uma outra ideia. Eu fizesse Dó 7, Ré 7+. Mas que fosse Dó também. Vai dar aquele... mas vai dar um cromatismo, vai dar um... mas esse acorde politonal, que seria talvez fazer um Dó 7+, com um Ré 7+. Fazer isso aqui. Como se fosse um Ré 7+. Com Si. Vai ter Dó sustenido, vai ter um possível Ré na minha formação, vai ter o Fá sustenido, vai ter o Sol. Seria um acorde politonal. A junção dessas duas tonalidades, região, a escala de Dó mais a escala de Ré, uma soma talvez, como o Flávio Goulart falava, com uma compressão modal desses dois jônios, talvez, vai gerar uma sensação sonora de tonicidade. Algo no tipo assim. Algo do tipo. A meu ver, tem outras raízes. Isso daí tem a ver com o Fá sustenido, que é o trítono envolvido nessa questão. Conceito lídio cromático talvez seja uma resposta mais correta para essa proposição. A resposta está dentro do conceito lídio cromático. Mas que daria então uma sensação de tonicidade. O que é muito usual é os tons das mediantes, né? Seja ela a mediante ou a submediante. É comum o uso. Você pode pegar uma música em Dó e de repente terminar em Mi, né? Ou pintar um acorde do tom de Mi durante a música em Dó. O cara faz... Geralmente fim de música, os caras gostam, né? E acaba a música, né? Acaba no tom da mediante, digamos assim. Acaba em Mi maior, a música em Dó. Ou se não, acabar em Lá também, ou passar por Lá. Tem um samba do Jorge Aragão que a Maria Rita gravou, né? Que é o Amor. Pode ser fatal. Lá 7+. Essa história de usar, então, aqui no caso submediante. Tem outro clássico que é o desafinado, né? Se você disser que eu desafino, amor, saiba que sem mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido. Ré 7+, no tom de Fá. Seria a mesma coisa que colocar um Lá no tom de Dó, né? Fazer desafinado em Dó. Se você disser que desafina, amor, desafina mesmo. Saiba que sem mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido iguais aos seus. Eu possuo apenas o que devo, né? Então, chega no tons da submediante, é o tom da mediante, né? Tons da mediante. Então, eles fornecem acordes que podem ser colocados dentro da tonalidade inicial. Se a gente for fazer uma comparação aqui no relógio, a gente vai ver que vai dar a hora 3 e a hora 4, digamos assim, no reloginho aqui, no nosso relógio, as mediantes do Dó. Vou colocar aqui, focou. Isso, as mediantes do Dó aqui, a gente vai ver que vai dar o Lá e o Mi aqui. E que no lado negativo daria o Mi bemol e o Lá bemol.
pois o Mi bemol e o Lá bemol são os empréstimos modais de preparação, ou seja, aqueles passam uma tonicidade forte, né? O outro causa uma preparação forte no lado negativo por modal. Mi bemol é o próprio Dó menor eólio. A escala de Mi bemol é o Dó menor eólio. E o Dó menor frígio é a escala de Lá bemol, que a gente encontra aqui um Ré bemol 7+, né? O pessoal fala que é o acorde napolitano, né? Antes de resolver. Um 7+ para resolver. É que tem naquela música da Marisa Monte, né? Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. O que a vida fez na nossa vida? O que a gente não faz por amor? Ré bemol 7+, que seria lindo. Mas tanto faz, esqueci de se esquecer porque, né? Então o que acontece? Você está vendo que ele está vindo do modo frígio, né, de Dó. Então eu teria a disposição esses acordes do modo frígio: o Lá bemol, o Ré bemol, vou fazer o campo harmônico, o Si bemol menor dórico, o Dó frígio, o Ré bemol lídio, o Mi bemol mixolídio, o Fá eólio, o Sol lócreo. Talvez fazer isso com o pessoal todo esperando Sol 7, você jogar Sol aqui, você não vai gostar muito dessa voz. Mas e se eu inverter? Ah, eu gostei. Pois saiba que isso aqui é só o meio diminuto. Tá? Preparando, então, o modo frígio de Dó, empréstimo modal. Então você vê que você encontra correlações que podem ser observadas aqui dentro do ciclo, né? Que aquela tonicidade oferecida pela escala de Lá, que é submediante e a mediante, te dão bastante tonicidade, né? Quando a gente está tocando, e que o extremo inverso aqui, no lado negativo, te dá bastante preparação. Vê, outro exemplo, por exemplo, você está tocando uma música em Dó, né? Ela vai para lá, digamos assim, né? Fazendo, ó. Quero ver você mandar. A razão pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Quero ver você mandar. Vamos fazer outra parte. Se toda hora é hora de ir pra decisão, eu falo agora. No fundo, julgo o mundo, um fato consumado e vou embora. Não quero mais e mais me aprofundar nessa história. Meus desejos vindo de memória. Entra pro tom da mediante. Eu quero é viver em paz. Por favor, me beija a boca. Me louca, que louca. Eu quero é viver em paz. Por favor, me beija a boca. E troca de um tom pro outro e vai com uma certa suavidade entre as tonalidades, né? O tom da mediante volta pro tom. Aí alguém pode falar, não, porque isso daí é a forma maior do relativo menor. Tá certo, é também uma maneira de se observar. Então o que acontece? O caso todo é tonicidade envolvida nisso aqui. Então eu tenho que o Sol é Dó lídio e o Ré dessa coisa politonal, que não tem ligação modal nem funcional, mas a região dórica da tonalidade de Ré, de Dó, que é o Ré, ela te fornece essa sensação de tonicidade, tá? Você escuta como sobretônica. O Mi é mediante, o Lá submediante, né? Vamos no ciclo: tônica, Dó lídio, sobretônica, submediante,
mediante e agora o si sensível. A região da sensível talvez seja a mais longa, mais longe do tom inicial dó, né? Em termos de sonoridade, mas ela também te fornece uma sensação de tonicidade. Você cai, né, no tom, né, cai para si, né? Mas você sente algo de tonicidade nisso. Fica meio semelhante com esses tons da mediante. O tipo de sonoridade é parecido com esse da submediante e da mediante. É aquelas, você sente a mudança, mas que mudou para um lugar que tem uma relação de funcionalidade com o tom inicial. E essa relação de funcionalidade é cumprindo uma sensação de tonicidade. Lembra do lado positivo, né, do nosso ciclo aqui. O lado positivo. Então o que eu tenho? Deixa eu ver se está do lado certo aqui. Opa. Então eu tenho que todo o lado positivo, a escala de sol, a escala de ré, a escala de lá, a escala de mi, a escala de si, ela te dá essa sensação de tonicidade, né? Nas relações entre as tonalidades. E que do lado bemol, ou do lado, né, do lado negativo, te dá sensações de tensão. Então se eu estou tocando uma música em dó, mas aí eu modulo para Fá e vou para Fá, eu sinto uma queda suave, hora negativa 1, é mais suave, que tem, é equivalente a ir para Sol, né? Se eu estou em Dó, eu vou para Sol, subo um pouco e sinto muito próximo. Se eu vou para Fá, parece que eu desci um pouco, mas está muito próximo também. Aí quando eu vou para Si bemol, que é Dó dórico, em vez de ser aquela sensação de tonicidade que o Ré proporcionaria à região dórica, ela não te passa a mesma coisa. Ela te passa uma sensação de tensão, Dó dórico. Se você pegar um Mi bemol aqui, lídio, ele resolve em Dó. E não é que eu tô pegando Mi bemol, não. Eu tô tocando a escala de Mi bemol. Posso pegar a escala de Mi bemol, desculpa, de Si bemol. Sol menor aqui. Resolver. Fiz um Fá 7 aqui, o clichê, para resolver no Dó. Ou seja, eu usei a escala de Si bemol. Um line de Si bemol. Tá? Para você resolver. Então você vê que Si bemol, Fá causa tensão, né? Se eu pegar um Si bemol lídio aqui, para dizer bem, ó, estou na escala de Fá. E resolvo. Então, que escala eu usaria? Escala de Fá. Então significa que se eu pegar a escala de Fá, né, pegar aqui um Sol menor, ele vai causar tensão para preparar de volta para Dó. Aí a escala de Si bemol, como a gente já falou. Aí o Mi bemol também, tom de Mi bemol. O tom de Lá bemol, que é o Dó frígio. Vai servir para preparação. E o tom de Ré bemol, que é Dó lóquio, vai
te dar um Lá bemol 7. Não só, ele vai te dar todo o tom, né? Um Dó lócreo, bemol, Mi bemol menor dórico. Tem uma do Djavan que ele usa esse acorde aqui como tensão para voltar de novo pro acorde. Ele mantém a voz, como é que é mesmo? Das estrelas traço do infinito, gosto tanto dela assim. Rosa amarela no divã do ouvido, gosto tanto dela assim. E agora? Um compasso inteiro. Esse mesmo desmedido amor. Dórico, Mi bemol menor dórico, que vem da escala de Ré bemol, que é Dó lócreo. Ok? Preste um modal do modo lócreo de Dó. Tá? Então, o que acontece? Sempre tem que ter um artista para validar, né? Você tem a música de exemplo e mostrando acontecendo. Então, o que acontece aqui? Você vai vendo que esses tons que estão do lado bemol são tonalidades que criam tensão para voltar para o meu tom. E do lado seria o lado negativo, digamos assim. E o lado positivo causam tonicidades dentro do meu tom. A gente está falando do tom de Dó e nosso reloginho. E o Fá sustenido, ou Sol bemol? O Fá sustenido e Sol bemol é o crime do Padre Amaro, o negócio lá. É um negócio de louco, né? Porque ele forma justamente o trítono com a tonalidade de Dó. Ele consegue, teoricamente, cumprir as duas funções. Ele está no extremo inverso, ao mesmo tempo que ele é o extremo da tonicidade do ciclo de quintas, ele também é o extremo do negativo, que é o Sol bemol. Então, o tom do trítono, ele causa tensão, não só porque divide o mesmo trítono de preparação, assim como o Fá sustenido menor harmônico ou Fá sustenido menor melódico, que também tem o mesmo trítono. São os chamados tons do trítono, todos os acordes contidos nessas tonalidades. Prepara, se você quiser fazer Ré menor, Si lídio, Si. Ele vai preparar. Só que ele também tem um quê de resolução ali dentro dele. É estranho, muito estranho. Mas você também consegue escutar chão ali. E é por causa desse, digamos, do trítono causado. Esse tom, o tom de Fá sustenido em relação a Dó, que é essa questão do trítono, é o preferido no chamado polimodal ou politonal, acordes politonais. Você pegar notas com acordes da escala de Dó e da escala de Fá sustenido e juntar todas as notas, vai dar uma escala cromática, na realidade. Vai dar escala cromática, gera o cromatismo total. Só que tem um fundamento aí que existe um tom afastado 3 tons um do outro e que gera essa tensão de trítono entre todas as notas, né? Você tem todas as notas formando trítono de uma escala em relação a outra. Você causa um universo de possibilidades que cumprem todas as funções e novamente se remete ao sistema lídio-cromático, que é baseado no comportamento do som na natureza, que a nota se propaga no ar, a maneira lídio B7, dá um modo lídio B7, um modo de uma escala formada pelas notas da série harmônica. Então, que o sistema lídio-cromático foi o primeiro sistema a dar entrada nesse conhecimento, numa possível teoria de todo o funcionamento, da funcionalidade cromática, dependendo de como, porque se você pegar essas duas escalas e juntar, dá a escala cromática, mas dependendo de como você armar a politonalidade dentro dessas duas tonalidades, dessa soma dessas duas tonalidades, você vai ter tensão e resolução ao mesmo tempo.
que vai cair no atonalismo. Acho que o Schoenberg foi para esse lado por causa disso, talvez, mas numa teoria, né? Ele mesmo fala que num futuro ainda vão achar funções para a música atonal, a dodecafônica que ele criou, palavras dele mesmo. E eu acho que essa questão pode estar dentro do sistema lídio cromático que o George Russell vislumbrou, né? Digamos assim. E que a gente vê assim também essas coisas de soma de tonalidades. Você pode pegar o Jacob Collier, ele falando sobre somas modais, que ele pega... Deixa eu tentar achar uma palheta aqui. Pronto. Que ele pega, tipo, vai somando em cascatas as escalas. Tipo, como se ele pegasse a escala de Dó, mas aí depois continuasse na de Sol, e depois fosse para de Ré, depois para de Lá, e somando as escalas na sonoridade, né? Vai dando um é lídio do outro, Dó, Sol, né? Dó lídio é da escala de Sol, Sol é lídio na escala de Ré, Ré é lídio na escala de Lá, Lá é lídio na escala de Mi. Aí tem aqueles nomes engraçados que ele cria, hipermetalídio, fica inventando o nome. E essas daqui, depois de tanto tempo estudando música, eu já percebi isso daí. O pessoal inventa um nome para tratar de alguma coisa, porque não existe uma literatura definida sobre o assunto, não é um consenso, né? O estudo da música está sendo e será. Não tem fim, né? Não existe é isso e está acabado, né? Existem pontos de visão, existem compreensão. Eu acredito que o sistema lídio cromático é uma coisa assim bem que te abre a mente para frente, assim, para ver outros conceitos. Eu acredito também muito na monotonalidade do Schoenberg, que é mais pé no chão, assim, é um princípio para te dar base para entender talvez melhor o sistema lídio cromático, porque você começa primeiro a pensar tudo como se fosse uma tonalidade, então te gera um centro na tua cabeça, te gera uma maneira de ver tudo a partir de um ponto. E aí depois que você vê tudo a partir de um ponto, você começa a afastar todo tipo de preconceito que tem na sua cabeça e ver que, olha, não era bem como só o que eu aprendi está certo, mas tem mais. E aí você começa a entender um pouco mais sobre como o funcionamento profundo da harmonia. E depois isso te permite ir para um sistema lídio cromático e olhar e perceber novos elementos que te corroboram nas situações. Você pega assim, por exemplo, uma que é estabelecida, mistura de... Quando eu quero falar, o tom relativo de Dó é Lá menor. Aí então quando eu vou pegar Lá menor harmônico também, ou Lá menor melódico, e vou colocar aqui dentro do tom de Dó. Lá menor melódico te dá Ré lídio, né? O Ré lídio B7 aqui, Lá menor melódico. E quando você toca Garota de Ipanema, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Você escuta como se fosse um relativo, né? Se eu fizesse, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, né? Que ele tem função tônica, esse Ré7 11, mas aqui é como se fosse uma extensão da minha tônica ainda, como se fosse o Lá menor, né? Só que na sua forma melódica. Ou harmônica também, você está tocando uma música, né? Dormir no teu colo, em vez de entrar no dormir no teu colo, voltar a nascer. Dormir no teu colo, voltar a nascer. Violeta azul, outro ser, luz do querer. Vai disputar, a música tá ainda, né? As cores do mar, será cor de batom, arco-íris crepom, brinquedo de pau. Diminuto e não alterado. Papel machê, né? Aí ele começa pelo quarto grau. Mas então naquela parte B ele entra na menor melódico. Até o Mozart Mello chama de arma eólia,
né? Então que você, se quiser resolver no Dó com quinta aumentada, né? Esquece nosso amor, vê se esquece que tudo no mundo acontece que eu já não sei mais amar. Vai sofrer, vai chorar, daquela vai sofrer, fica triste, né? Vai chorar, mas você não merece, mas isso acontece que o meu coração cai na cabeça com quinta aumentada aqui, dá som de tônica, né? Veio de Lá menor harmônica, né? Então, e aí então que você tem essa relação do Lá menor com o Dó, né? O Lá menor harmônico, o Lá menor melódico. Só que existe também uma outra tonalidade aí, que é o Ré menor melódico. O Ré menor melódico, ele tem uma relação com tonicidade também. Eu vou tentar falar aqui por causa dessa dó sustenido aqui. Remete muito à região dórica, tem a ver com essa nota, né? Daí isso aqui Lá 9, né? Sustenido aqui no próprio Dó 7+, né? Então te dá essa sensação de tonicidade, Ré menor melódico. Então quando o cara tenta preparar, usar subquinto, Sol 7, 11, vindo da menor melódica para preparar para ficou, apesar de ter o trítono aqui, não fica bom, porque é como se você tivesse resolvido. É como tentar resolver com Dó com baixo em Sol. Você resolve, mas alguém vai falar que não resolve porque o baixo está no Sol. Resolve. Condução melódica te joga. E a mesma coisa aqui, só que mais tenso ainda. Tá? Opa. Se tivesse acabado um Dó que tenha sétima, mas ele te passa essa sensação de tonicidade no acorde, então não é. E tem para menor, então fica horrível esse acorde aqui para menor, né? Mas tem a ver com a região de onde ele vem, tá? A relação que tem a Dó maior com Ré menor melódico, que aliás é da onde a gente tira os nodos, né? A gente chama isso de dórico 7+, por quê? Porque a gente comparou com o dórico da escala de Dó, e aí a gente chama dórico 7+, frígio 6, né? Lídio com quinta aumentada, mixolídio 11+, tá vendo que é mixo na escala de Dó e é mixo 11+, tem uma relação quase que como a de a menor melódica, a menor harmônica com a escala de Dó, em termos assim. Você consegue tensões de preparação? Olha, vou te dizer que você consegue alguma tensão de preparação também, mas fica ambíguo. Se você estiver preparando para um relativo, melhor. Mas para tônica mesmo, fica esquisito, tá? É outra relação. Outra coisa que acontece aqui no Lídio B7 é que é o único acorde com sétima que não resolve no seu 1, né? O alterado que todo mundo pensa que, não, mas o alterado também é um acorde. Não, o alterado não é um acorde com sétima. O alterado é um acorde meio diminuto, é um super lócreo, que por rearranjo, uma 11ª bemol sobe e vira terça, ele vira maior com sétima, e aí é chamado alterado. Então, a princípio, o alterado é um lócreo, tá? Se você empilhar só ele em terças, você não vai ter um acorde com sétima, você vai ter um acorde meio diminuto. Depois da reharmonização das notas, ou análise hipotética, digamos assim, ele vira um alterado e aí prepara para um qualquer, mas ele não tem um para resolver. O único acorde com sétima, então, que não tem um para resolver é o Lídio B7. Então a gente não usa ele para resolver no 1, porque ele não é
a preparação clássica 5-1 de nenhuma tonalidade. Ele é sempre algo que te joga pro universo, no caso. E também é a série harmônica, né? Fizer a série harmônica da nota Ré aqui. Né? Vai dar o acorde Lídio B7. Bom, então, isso tudo que eu acabei falando, me aprofundando, é para dizer que o ciclo de quartas e ciclo de quintas, depois daquela primeiro vídeo lá, que a gente viu as funcionalidades dele, ele ainda vai servir para a gente compreender com mais profundidade e rapidez, por causa dele. O lance dele é a rapidez de bater o olho e já saber a tonalidade ou as relações. Ele serve então para poder mostrar mais ainda as relações entre tonalidades e o funcionamento entre elas, tá? Empréstimos modais, sensações de tonicidade, sensações de preparação, várias outras coisas. Então ele é uma boa pedida, tá bom? Então acho que com isso eu dou uma concluída aí na importância do ciclo de quartas e de quintas para talvez sanar essa lacuna que eu não tenha visto um vídeo falando muito sobre o ciclo de quarta e quinta. E quem quiser saber mais sobre monotonalidade, tá aqui. Esse é o meu livro de harmonia, tá? Método de harmonia de blues. Aqui eu comento sobre monotonalidade, sobre você ter essa visão mais aprofundada de harmonia. E ele está à venda no Mercado Livre ou diretamente comigo no e-mail edblues@hotmail.com. E também não é só o livro. Quem compra o livro tem direito a entrar na comunidade onde estão 64 vídeos, são mais de 50 horas de aula, tá? De vídeos explicando tudo que está no livro. São 50 horas, o livro está a R$58 e tem 50 horas de aula lá. Então, 1 hora de aula por R$1. Então, e também faço lives e tem mais material, PDF, desenhos de escala, lines, arpejos, enfim, line de acordes, tá? Tudo lá na comunidade. E eu faço lives nessa comunidade toda semana. Então é praticamente um curso com assessoria pelo preço do livro, tá certo? Quem tiver interesse, só clicar no link aqui embaixo, tá lá, vai te mandar para o Mercado Livre ou mandar um e-mail para mim também, tá certo? Um abraço, pessoal, obrigado, até mais.